Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um SDA Cast. Hoje nós estamos aqui recebendo a Tati DeAngela. Tati, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, que prazer estar aqui, viu? É um prazer te receber, já gravei o podcast com ela. Deve ter um ano, mais ou menos. Deve ter um ano, tá passa lá no canal rápido, dela. viu? Boa, passa Tá. rápido, né? Sim. E é só você procurar lá, da Tati. O que acontece é que agora eu chamei ela para vir aqui, porque a gente quer falar de comunicação. Ela é uma grande mentora de palestrantes, né? Sim. Mas bem posicionada nisso. Construiu uma grande empresa, um grande negócio. Então, assim, eu admiro o que a Tati vem fazendo, né? Já conheço há algum tempo, né, Tati? E eu chamei ela para a gente falar isso. Produtividade, comunicação, né? Porque eu acredito que comunicação faz toda a diferença para qualquer pessoa. Mesmo que você hoje não queira ser necessariamente um palestrante, mas você tem que saber comunicar bem, né? E no final você descobre que ser palestrante também é uma boa pedida, né, não, Tati? Com certeza, porque dá dinheiro e não só isso, né? Você pode inspirar e transformar a vida de muita gente. E quando você fala de comunicação é muito interessante, porque esses dias eu estava pensando. Tem pessoas que ficam reclamando e falam assim, por que as oportunidades não batem na minha porta? E aí eu falei, porque a pessoa não existe. Pensa comigo, um iPhone, a gente só tem desejo de comprar um iPhone porque a gente conhece. Se a gente não conhece, não teve uma comunicação, se não teve uma mídia, você não vai ter desejo de ter esse produto. Então, tem profissionais que são excepcionais, que têm, assim, tecnicamente um trabalho extraordinário, só que você não sabe que essa pessoa existe, porque ela não comunicou. E aí eu percebo que ser bom nos dias atuais é um pré-requisito, é o básico. Todo mundo tem que ser bom no que faz ou tem que buscar ser bom, se desenvolver para isso. Mas se você não comunica ao mundo o quão bom você é, você vai perder grandes oportunidades. Então, a primeira coisa para você que está aí patinando e não consegue sair do lugar, para você que fala, eu quero que as oportunidades batam na minha porta, comece a existir. Ou seja, comece a se comunicar. Verdade, boa, muito bom. Eu falo uma frase que é o seguinte: se eu não falar, ninguém vai saber. Exatamente. Você fica esperando que as pessoas dêem valor pra você, mas se você não vai, gera o valor primeiro, né? As pessoas precisam enxergar o valor que você tem. Então, não só você ficar lá e falar, ninguém dá valor pra mim, pô, ninguém tá me notando. Uai, você se colocou, você se posicionou, né? Colocou na frente, quem quer sucesso se posiciona. Sim, Então, você se coloca fez na frente. notado. E você sabe que é uma coisa assim, é sobre você sair do vitimismo e ir pro protagonismo mesmo. O que eu percebi que já aconteceu comigo lá atrás, até assim, as pessoas falam, Tati, mas como que você entrou nessa área de comunicação, propriamente dita? Nossa, eu ia te perguntar isso, Tati. Você ia agora. perguntar? Vai Olha, lá. é uma dúvida que muita gente comenta. Que eu falo assim, que a minha fraqueza se tornou a minha maior fortaleza. É? Porque, primeiro, eu era tímida, travada. Eu era bicho do mato. Pensa alguém assim que tinha vergonha de responder chamada na escola. Eu cresci a minha Sério? infância inteira anônima. Tem professor que deu aula pra mim um ano inteiro, ele nem lembra que foi meu professor. Só pra você ter ideia, assim, eu era escondidinha, anônima, eu nunca fui a aluna mais popular. Só que na faculdade eu perdi um grande prêmio simplesmente porque eu não tive coragem de ir lá na frente pegar o troféu. E aí, isso me fez... foi aquele ponto de virada, né? Você Foi perdeu o onde prêmio. eu perdi o prêmio. Tipo, eu fiz a parte mais difícil, que foi merecer o prêmio. Na hora que eles me chamaram lá na frente, eu não tive coragem de pegar o prêmio. E aí você não te entregaram depois? Não, aí eu casa? empurrei uma amiga minha, que tava dentro do mesmo grupo, ela foi lá, pegou e todos os holofotes, tudo foi pra ela. Né? Então ela ficou, ela a ganhadora do prêmio. A foto lá no palco foi dela. Entendi. Né? E aí o que aconteceu? Eu fui pra casa pensando, até quando eu vou perder tantas oportunidades? Né? Hoje foi só um prêmio, mas e amanhã? Na época, ainda pensando em conseguir um emprego, um estágio, falei, para eu conseguir um estágio, para conseguir um emprego, eu preciso melhorar, eu preciso ganhar visibilidade. E aí eu falei, para hoje, como empresária, para conseguir propostas, para conseguir investidores, a gente precisa melhorar a nossa comunicação. Então, eu fui buscar ajuda, fui buscar cursos de oratória, fui buscar me desenvolver na comunicação para isso, e principalmente para destravar a timidez, porque eu odiava palco. Pensa, a mentora dos palestrantes que vive nos palcos odiava, porque eu tinha muita vergonha, muito medo do julgamento, o que as pessoas vão falar, e se eu cair, e se eu gaguejar, e se eu falar alguma coisa que eu não devia. Nem tinha cancelamento naquela época, mas já estava assim, apavorada, sabe? Com medo de algo nesse sentido acontecer. E aí, eu fui buscar ajuda, me desenvolvi nessa área, só que até então a minha comunicação ainda era mediana, era medíocre. E eu me lembro que eu trabalhava na área de vendas e eu fui crescendo na área de vendas de uma faculdade.
E eu fui crescendo, me tornei gerente comercial, gerente nacional, diretora. E quando eu me tornei diretora, eu fui participar de um conselho diretivo que tinham 4 homens e eu era a única mulher. E eu era mais jovem lá também. E aí todo mundo começando a falar de projetos, tal. E eu cheguei afoita, com a vontade de mostrar serviço, sabe? E eu falei, gente, o que vocês acham da gente fazer isso aqui e tal? Eles olhavam assim um pro outro e falavam, legal, Tati. Então, como a gente tava falando assim, então, me ignorava. E eu falei, caramba, como que eu faço para chamar atenção, para minhas ideias serem ouvidas? Comecei a ficar mais calada, pensei comigo, acabei de chegar, né? Às vezes eles falam, Tati, espera, entenda o contexto. De fato, eu não devo estar falando coisa com coisa. Pensei comigo. Comecei a ficar mais calada. Aí teve uma coisa que eu trouxe uma ideia, que aí foi onde me chamou a atenção. Porque eu dei uma ideia, aí o pessoal, então voltando aqui pro foco tal, e me ignoraram de novo. Só que passou 10 minutos, uma outra pessoa deu a mesma ideia que eu. E todo mundo falou assim, que genial! Por que a gente não pensou nisso antes? Foi a forma dele falar? Foi a forma dele falar. E aí, naquele momento, eu fiquei indignada. Eu falei, cara, mas foi isso que eu falei. Será que eu fui tão confusa a ponto das pessoas não entenderem? Será? E eu comecei a me questionar. Só que aí eu peguei e fui para casa primeiro, no vitimismo. Será que porque eu sou a única mulher, ninguém me escuta, bando de machista, tal, né? Comecei a pensar, será que a pessoa mais nova não tem crédito? Mas eu parei para pensar, eu falei, cara, eu tô na diretoria. Então, não tô lá por acaso. Algum resultado eu tenho para estar na diretoria, para sentar nessa mesa. O que eu preciso fazer para ser ouvida? E aí eu fui buscar, na terapia e no coach, fui buscar respostas. Sim. E aí algumas das coisas que eu identifiquei em cada comunicação. Primeiro, a questão da convicção, que hoje é uma das coisas que eu ensino nos meus treinamentos. Como falar com convicção. Não tinha a convicção que você estava falando. Não tinha. Eu era insegura. Gente, você, olha, o que vocês acham? A já não dá crédito a você mesmo. Nem eu acreditava de fato nas minhas ideias. Quem que ia acreditar? Às vezes a pessoa até fala, não, eu acredito. Mas assim, no fundo, se ela tá insegura para falar, tá com medo, já ela não tá acreditando, não é? Sim. Eu já vi pessoas convictas falando mó asneira e todo mundo não tem nem coragem de questionar. Não tem nem coragem de questionar. Porque a pessoa fala com tanta firmeza, com tanta convicção que você fala, Eu já fiquei indignado com isso já, Tati. Olha só, tá vendo? Eu já vi tanta gente me copiando, falando o que eu falava. E falando assim, cara, o cara tá falando que eu falo. E ganha o crédito. Tá aplaudindo. E aí eu tô falando mó de boa, assim, humilde, né? Caramba, né? Exatamente. Eu achava que tinha que ser humilde, não... modesto. Sim. E aí, cara, na verdade... O cara chega lá de peito aberto e... Aí todo mundo... Nossa... Sim. E dá pra você ser humilde, mas ter essa forma de falar convicta ao mesmo tempo. Humilde não é modesto, né? Humilde assim, sempre, modesto nunca, certo? Sim, exatamente. Vou mudar a palavra. Que aí você consegue ser humilde, mas você ganha força, ganha peso também na hora de falar. Boa. E uma coisa que eu percebi voz mais grave passa mais credibilidade. É? Já vou falar mais grave aqui. E eu tinha uma voz mais infantilizada. Então, quando eu pego vídeos meus antigos, eu falo, nossa, nem eu ia me dar crédito. Porque era mais ou menos assim, gente, eu tenho uma ideia, o que vocês acham da gente fazer isso? Aí era uma voz, assim, bem mais fina, bem mais de criança. E muito querendo agradar demais. Exatamente. Aí, o que eu percebi? Eu falei, nossa, o ponto-chave... com isso. Já vamos trabalhar. Alto, elegante e tal. E fala que você tem que chegar impondo, né? Fala com firmeza. Não, nem com namorada. Eu nunca gostei de mulher falar, oi, tudo bem, amor? Eu não gosto disso, não. Aí eu falo, para com isso. Não dá credibilidade. Seja segura, passa... Ai, amorzinho. Não. Sim. Eu não sei se você faz, mas se os amigos fazem, eu zoo. Falo, não é possível. A esposa manda um áudio, ele toca um áudio e fala, não é possível. Sim, mas passa muito mais credibilidade. E aí, existem técnicas para isso, né? Por exemplo, as pessoas falam, Tati, então você tem uma voz que não é sua? Não, eu tenho a minha melhor versão da minha voz. Porque, sim, todos nós temos um lado mais agudo e temos um lado mais grave. Só que a gente tem que saber explorar isso. Mas só da sua autoconfiança já muda, né? Muda. Só a autoconfiança já muda. Com as técnicas vocais, por exemplo, de fono, vai potencializar ainda mais, vai intensificar tudo isso. E aí, condicionamento vocal. Sim. Tudo que você está trabalhando, né? E é engraçado porque quando você trabalha técnica...
Já fiz. Enfia o Horrível. negócio aqui, assim, Horrível, meu Deus do céu. Já fiz aquele... Eu Algumas tenho uma vezes, fenda, viu? Você então tem? isso gera um desgaste, um calo, né? Então gera rouquidão. Aí eu comecei a trabalhar isso, tratar isso. Porque às vezes tem que fazer uma maratona, 3 dias de palestra. De palestra não, de evento, né? Então, tem que trabalhar. E aí, nesses eventos, é muito natural, principalmente pela ansiedade, o nervosismo, a gente começa a perder a voz. Ar-condicionado. É um conjunto de coisas. Então, quando eu fiz um evento recente, 3 dias também, e aí eu comecei uma semana antes a fazer inalador, a tomar Você é chá. um atleta da voz. É um atleta da voz, Né? exatamente. E tem que A cuidar minha das fono horas fala à isso. noite de A Dani sono. Rocha falava isso. Então, nossa, é muito tenso, assim, quando você começa a perder a voz, você fala, Tati, cara, mas você tem razão. A gente que palestra hoje, que tá na frente, a gente que direciona as pessoas, a comunicação faz todo sentido. Eu tava assistindo tem um seriado no Untold, de Breakpoint, que é um seriado de tênis, né? Mostrando alguns tenistas dos Estados Unidos que chegaram a top 1 no mundo. E um atleta, a vida do cara é muito regrada, é pai. O que come, a hora que dorme. O livro do Nadal, que eu tava lendo também. O cara, um dia antes, ele faz a comida dele. Ele não vai num restaurante pra não ter uma comida contaminada, pra não estragar um campeonato. Sim. Então ele controla aquelas variáveis. E aí eu comecei a pensar isso também. A gente é atleta também, a gente precisa se cuidar. Em volta da gente, o que a gente vai comer. Até a nossa dieta da alta performance. Quando tem um evento assim, no dia anterior, eu vou comer batata doce à noite. Pra me dar energia no dia de manhã já, pra não demorar pra aquecer. Sim. Isso tudo com técnica, nutricionista, fono, você também faz Nossa, isso, né? muito. Eu fui no otorrino e aí ele falou, tá, você tá com um pouco de refluxo? Eu estava, por conta da alimentação. Ele falou, refluxo detona com a garganta. Sim, é e aí você ácido, fica né? com muito pigarro e aí a garganta infecciona. Então ele falou, não pode ter refluxo. Sim. Aí ele passou o remédio de refluxo e falou, alimentação, cuida da alimentação. Que aí tem alimentos que a gente tem que evitar, né? Muito cítrico, Sim. eu acho que é isso, né? À noite, por exemplo, é péssimo você ir pro churrasco, comer muita carne à noite e uma cerveja ou um vinho, álcool. Sim. Café, E dormir. chocolate, esquece. Nossa, Café e tudo que é chocolate, Esses dias eu falei, vou tomar um cappuccino. Eu falei, cara, não posso. Aí em evento a gente segura, né? É, Eu porque comecei fica muito a tomar pigarro. de manhã em vez de café, que eu sou viciado no café. Mas a minha fono falava, pelo menos só um expressinho. Aí isso é pouco pra mim, um só de manhã. Mas aí eu tomo aquele enxote. Da Desinchar. Vou fazer uma propaganda gratuita aqui. Perfeito. Pra mim funciona bem. Sim. Porque ela olhou todos os elementos e falou, não vai te atrapalhar na garganta. Então a gente faz uma misturinha, desinchote que chama. Já tomou? E é bom porque ele ajuda no sistema imunológico, não ajuda? Eu acho que sim, Eu tomo provavelmente. muito chá, mas esse do shot não. Ele é mais pra dar um efeito do café, um estimulante logo de manhã. Olha que legal, já vou. Todos esses macetes. Uma coisa que eu faço. Vamos trocar essas ideias? Eu Bora. quero saber o que você faz. Bora. Eu gosto de manhã, eu tomo vapobanho. Você sabe Vic Vaporup? Tem sei. um vapobanho. É uma pastilha. Você já viu Olha. isso? Ele tem aquele cheiro de Vic. Eu vou tomar banho de manhã, é que aí de manhã eu gosto E mais ele de é banho de gelado. tomar mesmo. Não. Ah, é Calma, só de calma. cheirar, assim. Não, ele é uma pastilha que você põe no banheiro e com água, quando ela tá mais quente, ele vai dissolvendo e vira uma sauna, assim, o cheiro de Que Vic. legal. Aí abre todas as vias, assim, é uma delícia. Nossa, já quero. Você compra na farmácia, chama Vapo Banho. Olha Você não só. consome, não. Você deixa assim, embaixo, assim, na Aham. água corrente, com o contato da água quente, ele vai evaporando. Aí eu gosto de um dia anterior que eu dou um banho mais quente, né? Sim. Pra dormir. Então você já abre muitas vias aéreas, você dorme melhor, tudo. Se de manhã a pessoa toma um banho quente, também dá pra usar. Sim. Mas eu gosto de. Às vezes eu até tomo um pouquinho mais quente, mas depois eu jogo gelado, né? Sim. Que- E uma coisa que as fonos falam muito, que tão importante como aquecer é desaquecer a voz. E sempre que eu termino o noite. evento à noite, na hora do desaquecer, que um dos desaquecimentos é você fazer o bocejo. Né? Então você bocejar como se estivesse com sono. Fala, oh, Tenho vontade de bocejar. Será que a galera que tá assistindo bocejou também? dá um rapor. O negócio de bocejar é foda, né? Contamina total. E aí, o que eu pego? Sabe aquele ferro de passar? Não é ferro, é a vapor. Que sai aquele vapor assim, que você passa roupa. Aquele vapor eu coloco assim, aí ele vem o vapor quente com bocejo, ele é perfeito. Então, antes de dormir, eu sempre faço esse com vapor também. Para o E banho, você se deixa for um tomar um tempo banho assim? quente, também com. Como é? Você deixa um tempo na sua frente e vai Sim, fazendo? fica o vapor, você tá aqui com aquele que você passa de vapor na roupa, você tá aqui, aí vem o vapor e eu fico Como respirando. chama? Steamer? Nem sei o nome.
É porque eu não sou muito É dona o que de casa, você- sabe? Eu não sou muita referência. Aí você passa a roupa no cabide. Isso. Você coloca a roupa no cabide, pega aquele negócio que só sai o vapor tá. ali, não é o ferro necessariamente. E aí aquele vapor vem pra você. Porque é vapor quente. Exatamente. Entendi. Por isso que banho quente é bom pra voz, né? As pessoas têm muito hábito de tomar banho gelado, tal, mas pra voz não necessariamente é bom. Entendi. Então, depende também do organismo. O meu, por exemplo, a minha garganta ela é muito boa com calor. Eu evito tomar água gelada. É só chá quente, água mais natural, porque eu sinto imediatamente na minha garganta. É gostoso a água geladinha, mas até atleta, o Djokovic tá com uma dieta, tênis, né, de novo. Sim. Que toma água à temperatura certa, não pode tomar gelado, até pro atleta, pra performance Aí. dele. E eu coloco um umidificador também no palco. Então, quando é evento, No né? palco? Porque nas palestras não dá pra eu ficar levando. Mas, tipo, é um evento que eu vou ficar 3 dias falando no palco. Eu coloco o umidificador ali escondidinho, que aí ele vai umidificando. Porque o ar-condicionado, ele já deixa o ambiente muito seco. E, às vezes, muito frio também. Então, E aí eu você deixa pertinho de você? coloco perto. Tipo, se tiver Que algum dá- púlpito, ou se tiver alguma mesinha, alguma coisa, aí eu deixo ali mais perto Tem de aqueles onde eu vou ficar, da portátilzinhos, região. né? Mas aí deve ser pequeno Sim. pra fazer esse efeito. O meu é aquele tamanho padrão, assim, ele não é grande demais, mas também não é pequeno. E deixo um no camarim. Então eu fico nos dois. Agora, quando tem carpete no local, aí eu gosto, sabe aquele lisoforme que a gente usou muito na época de Covid, que tira as bactérias? Ah, tipo um Aham. aerosol. Eu passo ele no carpete um dia antes, porque para no dia não ficar o cheiro forte, para tirar as bactérias, porque carpete acumula muito. E eu sou muito alérgica também, né? Então, não sei você, assim. Eu sou muito. Mas eu faço tratamento de alergia. Sim. Isso melhorou minha qualidade de vida, viu? Melhorou? Você Tomo faz o injeção tratamento Toda mas semana. ele tem um tempo para acabar? Imunologista, 3 anos. 3 anos tomando? Eu fiquei 1 ano e meio tomando, melhorei minha qualidade de vida. Minha esposa falou, amor, sabe quando a gente vai levando? Aham. Acordo com muita rinite, muita Sim, coriza, absurdamente eu muita também. coriza. Já quero essa indicação aí, viu? E aí eu fiz 1 ano e meio lá em Belo Horizonte. Aí chegou a pandemia, parei de ir, deixei. Falei, já tô bem. Só que aí voltou. Ah, E aí eu olha. comecei a fazer de novo aqui no Dr. Fausto, no Einstein. E ele falou, cara, você não pode... O tratamento é no mínimo 3 anos, realmente. Então eu faço com o meu imunologista, né? Aham. E alergista. Ele faz os exames, pega o seu exame de sangue e tudo, vê o que você tem alergia. Ácaro. Eu tenho muito, Isso. Ele vai muito. ver o que você tem. Pelo de cachorro, por exemplo, eu tenho. E aí toda semana você vai tomar uma injeção, né? E até vai Sim. subindo os graus, enfim, né? Que legal. Não é legal tomar injeção toda semana, mas Não, é legal você injeçãozinha acabar com de isso. insulina. É super pequenininho. tranquilo. E você tem que ir lá, ou ele te Não, dá, as você vem em 2 casa? primeiras você tem que tomar no hospital, né? Ele recomenda que seja no hospital, caso você tenha uma reação alérgica maior. Caso não, mas nunca aconteceu isso comigo. Só nos 2 primeiros, depois você vai tomar em casa mesmo. Qualquer Nossa. pessoa aplica em você, a Maíra aplica em mim. Porque eu tenho a aflição de aplicar em mim mesmo, mas é a agulhinha de insulina, tranquilo. Sim. E se você, no primeiro dia que você toma o segundo, você fica bem alérgico. Dependendo, quando muda a dosagem. Você fica bem Então alérgico. é bom tomar no período que E você não aí- tem palestra, evento. Não, mas aí assim. você toma um Alectos, né? Ele mesmo recomendou, que é um tá. antialérgico que não tira sono, perfeito. Aí você toma, você fica bem. Mas com o tempo você vai tomando, aí você já não vai tendo tanto essa Sim. melhora. Nos primeiros, você vai ter um pouco de reação no começo, que é um vírus aplicado em você, né? Normal. Só que isso tá combatendo, né? Nossa, olha como Cara, que é muda a importante. qualidade de vida, viu? Olha, Muda. já quero. Como é importante a gente se comunicar mesmo, porque já tem, acho que tem uns 2 anos que eu tô tomando antialérgico direto. Só que eu falei, E dá cara, sono, isso não não é dá? sustentável. Eu sinto sono naturalmente. Você toma qual? Acordo com sono, durmo com sono, tô brincando. É porque eu adoro dormir, sabe? O pessoal fala, Tati, quando você tá na correria frenética do dia a dia, você tá no estresse, aconteceu um problema tal, você tem dificuldade pra dormir? Eu falei, graças a Deus, isso é um problema que eu não tenho. Se eu dorme. deito aqui, eu durmo na hora, assim, imediatamente, sabe? E é difícil Mas pra acordar depois. nossa, toda vez eu me jogo da cama, assim. Eu coloco a academia às vezes de manhã, e aí eu falo, pra ir pra academia de manhã, eu tenho que colocar o celular longe, porque se ficar perto eu desligo sem ver. Então eu coloco ele longe e eu me jogo da cama pra poder levantar, Tem assim. essa dificuldade de acordar também. Eu comecei a usar um aplicativo que chama, você conhece, Sleep Cycle. Não, nunca usei. Eu ponho na cabeceira e ele mostra meu relatório de sono, minha estatística, ó.
Aqui tem minha estatística todas as noites, como eu dormi. Olha, que tudo. legal. Ele mostra. Aí eu ponho, eu quero acordar às 7. Aí ele começa a despertar às 6h30 no meu sono leve, ele começa a me chamar. E ele sabe se eu tô no sono leve, ele marca meu ronco, ele marca. Então é bom esse negócio aí de tipo soneca? Hoje, por exemplo, ó, eu dormi só 6h20. Eu achava que eu dormia 8 horas. Fui ver no final das contas, eu dormia 5, 6 horas. Olha só. Essa noite eu não dormi tanto, acordei mais cedo pra academia, mas eu fiquei 8 horas na cama. Por quê? Eu deitei e fiquei mexendo no celular. Isso que pega. Métrica, né? Sim. Minha qualidade de sono foi 70% dessa noite, foi inferior às anteriores. Aí ele vai falar, ó, eu tive 45 minutos de ronco, aí tem as gravações do meu ronco. Se eu falei dormindo, ele fala a média do brasileiro, ele fala a média de outros países. Nossa, isso aí é Nos muito bom últimos também. 6 meses, ele vai Qual dando que é o métricas. nome do aplicativo? Sleep Cycle. Boa. Ciclo de sono. Ele é pago, mas tem um período gratuito pra você ver. Ele fala sobre respirações perturbatórias que você tem. O meu tá baixo. Ele fala se meu quarto tá com ruído ambiente, tá baixo. Nos primeiros meses do Luca, ele tava mais alto, né? Mas ele dá toda essa Você sabe direção que legal, sono é assim. uma coisa que eu valorizo muito. Porque eu falo Nossa. assim, é um terço das nossas vidas a gente deve passar dormindo, né? Então, assim, eu invisto na melhor cama, eu invisto no quarto, eu invisto. Às vezes, Eu pô, vou gastar mó grana pra um colchão, né? Que hoje em dia tem colchão de tudo, meu. Sim, com magnético, Eu não sei tem se é umas verdade coisas. ou não. Tem umas Sim, paradas que você fala, exatamente. parece muito Margaret. Exatamente. Eu olho mais aconchego mesmo, assim, conforto. E até em lençol, cara. Eu comprei um lençol de 10 mil reais. Lençol. Mas tinha isso, 1000 Hermès? fios Que egípcios. isso, tinha, do Louis Vuitton? Não, nem é de marca, assim, sabe? É uma marca famosa na parte de roupa de cama, né? Mas Trousseau. assim, exatamente, Trousseau. Aham. Trousseau é E legal, aí, só que assim, é pegada hotel, né? Aquele negócio assim de aconchego. Aí por isso você dorme seda. tanto, tá? Por isso, você quer dormir descobriu. menos, você tem que arrumar uns Descobriu. lençóis mais de boa ali. Eu coloquei 2 camadas de cortina lá em casa pra ficar escuro mesmo no mas é quarto. lógico que assim, você tá dormindo. Não tem jeito. Mas é porque, assim, eu falo, se a gente tem uma noite de sono restauradora, a gente acorda com muito mais energia, muito mais entusiasmo no dia Sim. seguinte, né? Ah, eu falei, e um terço das nossas vidas a gente passa dormindo, então deixa eu passar essa fatia da vida muito bem aqui. O outro terço é no trabalho, então já amo o que eu faço, tô bem também. E outro terço a gente escolhe aí com as Eu tô com um atividades. livro pra ler, que eu quero fazer uma propaganda do Dr. Clayson. Super sono, acabou de lançar com a editora Gente. Olha só. Um amigo nosso, membro do Black, ele é doutor nisso, ele é especialista nisso, o ciclo do Olha. sono. Ele acabou de lançar um livro, chama Super Sono. Eu tô doido pra ler agora, tô com o livro, acabei de pegar com ele na sessão de autógrafos, porque sono é o que você falou, né? A gente acordar Nossa. bem, né? É. que Meu dormir bem. desafio é que eu sou muito noturna, eu sou coruja, assim, sabe? Então, às vezes eu adoro dormir 2 da manhã, aí eu faço os cálculos. é. Como a gente é empresário, aí eu faço o cálculo. Cara, se eu fui dormir 2 da manhã, então eu tenho que acordar umas 9 da manhã para poder compensar aí, 6 a 8 horas de noite de sono. Só Esse que, é o nosso problema. Exatamente. Só que aí o que acontece? A minha endócrino, ela falou, Tati, não tem como. Você quer emagrecer, você quer cuidar melhor do seu organismo, você vai precisar dormir 10, 11 horas da noite, você tá na cama. Eu falei, gente, 10, 11 horas da noite pra mim é como se fosse 7. Sabe? Tá no auge do entusiasmo, do trabalho. Eu achava que esse negócio de ter horário pra dormir era bullshit. Eu achava, assim, do tipo, cara, como que vai saber se eu tô em outro fuso? Não sei o que tem. Até que um dia, e aí eu dormia 2, 3 da manhã, acordava tarde. Até que um dia eu fui fazer um exame de sangue. Eu cheguei depois das 10. A mulher falou assim pra mim: essas coletas eu não consigo fazer, porque passou. Era cortisol? O que é o. É um Deve ser dos o hormônios. cortisol, né? Que é o do que- estresse. Eu não sei, a galera pode saber, comenta aí nos comentários. Já deixa aí pra gente, vamos já trocar a interage. figurinha. Porque depois das 10 não coletava mais. Aí eu falei, mas o que tem a ver? Ela falou, não, muda. Eu falei, Olha. caraca. Aí... E é, sou endócrino, ou seja, né? Sim, Uma médica, tem especialista médica falou sobre ciência. isso. Tem estudo. Eu também pensava muito essa questão de fuso tal. A Fotati não. E assim, ela fala muito a questão da luz solar, da luz do dia, né? E da luz e sem luz à noite, no caso. Então ela fala muito sobre isso. O Não problema tem da como. gente é tela também, né? Você fica no computador, você fica no celular até 2 da manhã. Sim. É um problema, né? Tem um ritual, assim. Tem gente que dorme com o celular na cama. Eu falei, cara, tem que deixar um pouquinho mais longe, assim. Né? Porque também tem várias energias que saem do celular que não é Ou em saudável. modo de voo. Sim.
Eu sempre deixo no silencioso, o pessoal, aqueles apitos de madrugada, Deus me livre. Eu deixo sempre 100% silencioso, então eu durmo tranquila mesmo, sem ruído, sem esses sons. Tem que ser, né? Investir nessa qualidade, né? O que mais você faz, assim, de performance? Na hora que você vai palestrar, na hora que você vai subir em palco, você falou sobre O nebulizador. Tem tanto o nebulizador, que é o que fica realmente com soro ali, né? Então é uma hidratação, a gente precisa hidratar muito as pregas vocais, com água e com soro. Você compra aquele portátil mesmo de farmácia? Sim, aquele tem portátil. Portátil é bom que eu levo nas viagens todas. Tem umas cápsulas assim, pequenininha, né? Viu? Nossa, é muito Porque prático. se você abrir o soro e deixar muitos dias, ele perde, né? Sim, perde. Eu compro só dessa cápsula. É uma cápsula por dia que eu coloco ali. Quando tá mais grave, às vezes eu tô com a garganta arranhando, aí eu faço 2 a 3 vezes por dia também. Se estiver muito seco. O Mareses, eu compro muito spray. Fico lavando o nariz direto. Direto eu lavo. Nasoar, já lavou? Nasoar, não. Nasoar. Nasoar. Aquele de lavagem, que você mistura, é um cloreto de sódio, mistura com água filtrada, morninha, assim, não muito quentes, não. Só que aí tem toda a técnica. Eu fazia e aí eu me enchia aqui. Aí eu descobri que eu tenho que fazer um pouco deitado, com a boca aberta. E aí você vai empurrando aquilo e vai limpando o seu nariz. Nossa, eu nunca consegui fazer isso. Depois, não. Será que é só com esse? Porque eu já tentei com tem que Mareses, fazer bem devagarzinho. O Mareses é só um spray, né? Só um jato, né? Então, eu vou tentar fazer com esse Mareses negócio eu também aí. uso. É muito importante hidratar. Então, isso aí é rotina, é dia a dia. E eu faço exercícios vocais todos os dias quando eu tô tomando banho. Disciplinada. Porque uma coisa que eu fiz, assim, às vezes eu esqueço de fazer, só que aí eu marquei com a minha fono 15 minutos ou 30 minutos, uma vez por semana, porque toda vez que eu tô fazendo com a fono é como se fosse um personal trainer. Sim. Aí eu fico mais disciplinado no dia a dia. Se eu fico sem fazer com a fono um mês, aí eu esqueço de fazer também. Desanda, né? Então eu criei um personal trainer da voz. E aí eu faço sempre com ela. E aí quando eu tô sozinha, ou no carro, ou no banho. Por que o banho é bom? Porque tem um vapor. Né? Então eu fico lá com o vapor. Quais muito... você faz? Mostra. O que eu mais faço é esse da língua. Aí esse da língua tem as modulações, né? Tem o... E tem a questão das notas. Você vai... Aí eu vou pro agudo e pro grave. Faço muito da boca. E esse ajuda na articulação aqui. Muito, muito. Aí tem um que ajuda muito pra voz grave, que é o ho. Tipo, lembra do Papai Noel. Ho, ho, ho. Aí você pode fazer... Ho. Isso. E antes de fazer, ele até te ajuda a fazer a modulação da voz, que é como se tivesse um ovo dentro, né? Então, porque aí sai muito mais aveludada a voz assim. e projetada. Exatamente. Que menos voz de garganta e muito mais a voz projetada mesmo. Então, eu vou fazendo várias modulações do que ela passa, bebendo muita água durante o exercício, ou se for no banho, o vapor já ajuda. Né? Então, no carro, sempre tem uma garrafinha de água ali para poder ir também hidratando a voz. Agora, antes muita do água, palco... Né? Muita água. Muita. Antes do palco, maçã também é muito bom, que limpa bastante, evitar os doces e café e chocolate. E aí, antes do palco, eu sempre tenho um ritual que eu faço. Que eu falo que é sobre entrar em estado, né? Todo palestrante precisa entrar em estado. Então, dentro desse ritual eu sempre faço minha oração, aí vai de acordo com a crença de cada um, mas eu considero importante isso pra mim. Eu mentalizo. A oração também é um pedido, né? É o foco do positivo que você quer também. É como se fosse um mentalizar também. Só que eu faço os dois. Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu sempre oro a Deus para que coloque as palavras certas em meus lábios. Tem uma preparação, eu já sei o que eu vou falar. Mas não tem jeito. Na hora, você personaliza alguma coisa, você lembra de alguma história, sabe? Então eu falo, coloca as palavras certas. Você se conecta mais quando você ora, quando você faz meditação, com certeza, com certeza. E aí, na mentalização, pra mim, funciona muito mentalizar como se fosse uma arte. Eu toquei violoncelo durante 5 anos. Sério? Eu tocava em violoncelo na igreja, tocava em orquestra. Que da hora. E eu gosto muito da arte, da orquestra. É o instrumento que mais se aproxima da voz humana. Né? Ele tem um som assim lindo, é um som grave. A orquestra é muito bonito, Nossa, né? muito. Nossa. Eu regi uma orquestra esse ano. É mesmo? Eu aprendi a reger pro SDA, eu abri tocando porque dá uma analogia linda de liderança. Mestria, né? Uau. Eu regi um trecho de nona de Beethoven e depois Mozart.
Que legal! Foi muito massa. É Olha, lindo demais a orquestra sim. sinfônica, né? Eu gosto, sabe, da arte, assim. Cresci muito nesse meio. Não é que eu regi, sou um grande maestro. Não, eu aprendi como Aham. tocar Pra fazer o no trecho ali, evento. pra fazer o que precisava. O maestro Chiquinho me treinou. Que legal. Vambora, abri, tocando, depois fechei com o maestro João Carlos Martins, né? Nossa, perfeito. Adoro ele. Mas essa parada aí que você falou sobre o violoncelo, pode continuar. Sim. O que eu visualizo, assim, a gente é como um ator. Um ator, ele tem que aprender, às vezes, alguma atividade nova, um esporte novo, para poder fazer uma novela. Né? Então, às vezes, para um evento, para uma atração, a gente quer aprender um negócio que a gente nunca fez para poder usar como analogia, metáfora. Sim, e eu uso muito a questão da arte para o trabalho. Né? Tem um Valdez Levick, que é um palestrante que eu gosto muito, que uma vez ele falou assim, a pior coisa que o ser humano fez foi separar o trabalho da arte. Ele falou assim, vê os artistas. Os artistas não sabem nem quanto que é sábado, quanto que é domingo, quanto que é feriado. Se ele tá numa festa, no aniversário, ele fala, pega o violão lá, vamos tocar, vamos cantar. Porque é a paixão dele, que virou também um trabalho. E a gente no trabalho é assim, nossa, eu trabalho de segunda a sexta, eu trabalho até às 18 horas. Estressante. Estressante. Final de semana, não quero nem falar de trabalho. Cara, não tem essa, você tem que falar com paixão, com amor, porque ele tem que se misturar. E eu vejo o meu trabalho muito como uma arte, como um estado da arte. E aí, cada vez que eu vou palestrar, eu me conecto, por exemplo, com um show do Cirque du Soleil, um show do Coldplay, que tem todas aquelas efeitos de luzes, nossa, toda aquela experiência, o espetáculo. Eu falo que palestrar, para mim, é um espetáculo. E aí é uma forma de você até emoldurar a sua comunicação de uma forma memorável, que é o movimento que eu defendo. Então, eu vejo assim, tem pessoas que fazem apresentações. E qual que é a diferença? Qual que é o problema de uma apresentação com uma palestra? A apresentação é um despejar de conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem a apresentação de relatório, apresentação de TCC, de monografia. Quem quer assistir e vai feliz e paga para assistir uma apresentação de uma monografia? Ninguém quer. Então, tem conteúdo, tem comunicação, mas ele não tem arte, não tem entretenimento, não tem espetáculo. Se você pegar a mesma comunicação, o mesmo conteúdo... Por exemplo, eu tenho palestrantes que são extremamente técnicos. Mas mesmo ele falando de um assunto muito técnico, se ele traz metáforas, analogias, se ele traz um pouco de storytelling, se ele conta isso com um toque de humor, se ele coloca uma música, dependendo de como que ele organiza essa informação, vira um espetáculo. Sim. Então, mesmo o conteúdo técnico, ele se torna inesquecível, ele se torna memorável para outras pessoas. E isso não serve só para os grandes palcos, isso serve para a vida. Né? Nas minhas reuniões, às vezes vou fazer uma reunião de trabalho, eu fico pensando, que analogia eu vou trazer, sabe o que eu poderia trazer de vídeo, como que eu poderia quebrar estado, por exemplo, da comunicação. Para você ser magnético, para você prender muito mais a atenção das pessoas, é importante a cada 7 minutos, se for uma palestra. Agora, no vídeo, a cada 2 minutos eu tenho que fazer. Tem que ter uma quebra de estado. O que é essa quebra de estado? Pode ser uma modulação da voz, em alguns momentos falar um pouco mais rápido, mais alto, em alguns momentos um pouco mais devagar, com aquela voz de peito, que é uma voz que também passa muita credibilidade. Então, essa modulação, o vídeo, por que bate-papo é tão bom? Porque em algum momento é a sua voz, outro momento é a minha voz, é um bate-papo, as pessoas passam horas e horas ouvindo e é maravilhoso, é divertido ouvir tudo isso. É diferente do negócio monótono, linear, que a pessoa está falando a mesma coisa. Dá muito sono a pessoa que fala assim, sempre do mesmo jeito, nossa. A gente que... Eu sei que você tem seu grupo de mastermind, né? E a gente que participa muito de grupos de mastermind, às vezes a gente pede assim, nossa, fulano faturou 100 milhões, vai lá apresentar pra gente. Aí a pessoa vai pro palco, né? Teve um dia que eu tava assim, cara, o conteúdo... Eu ficava assim, o conteúdo é bom, eu tenho que prestar atenção, mas eu não conseguia, era mais forte que eu, assim, o sono. Aí eu pegava café, ficava em pé ali pra não dormir, eu falei, pelo amor de Deus, conteúdo é bom, mas a pessoa não sabe passar. Igual você falou, não basta ser bom, tem que saber apresentar, né? Tem que saber apresentar. É como se fosse assim, o conteúdo e a forma. Bem. Porque é um novo desafio, né? É um novo desafio. A gente não foi treinado na escola para isso, nem na nossa família, talvez, enfim, né? Com certeza. Eu quero treinar meu filho já. Meu filho com 22 dias já tava no palco, já. Já vai ser acostumado com os holofotes. 2 dias de idade. Que legal. Olha só, 2 dias. Eu acho que seus meninos, suas meninas, quando nascer também, você vai...
vai todo pro palco. A gente tava brincando, né? Porque agora o Cadu, meu marido, já tá indo pro palco comigo e tal. Minha mãe eu chamei no palco, ela não queria e chamei. E aí eu falei assim, quando for as crianças, eu tô até vendo. Mamãe, quero ir lá pro palco, mamãe, quero... já vai querer, viu? Porque a gente vai trabalhando já para ser algo mais natural. As pessoas têm um medo, têm uma resistência. E quando você vê isso de uma forma natural e treina para isso, e o bom, tem técnica. Então não tem essa, eu não tenho esse dom, não tenho esse talento. Eu sempre lembro do Mário Sérgio Cortella. Ele fala assim que é uma agressão as pessoas virarem para ele e falar que ele tem o dom, o talento da comunicação, da palavra. Ele falou, cara, a pessoa negligencia todas as noites de sono, todas as horas que eu passei treinando. Ele é um absurdo de bom, hein? Muito. Nossa. Filósofo, muito inteligente também, né? Ele estava com um amigo meu num evento, e esse amigo meu, ele entrega o treinamento de oratória comigo, o Rômulo. Ele arrebenta. Ele comunica, assim, de uma forma memorável mesmo. E aí, o Rômulo fez um discurso, e depois entrou o Mário Sérgio Cortella. Aí o Mário Sérgio Cortella falou pro Rômulo, falou assim, olha, se na sua idade eu tivesse esse poder da comunicação que você tem... Se na sua idade... Exatamente. Se na sua idade... tem toda uma entonação ali. É uma identidade, é o DNA dele de comunicar. Esses dias eu vi um cara na Praça Nossa fazendo a voz dele, imitando ele. Se na sua idade eu tivesse esse dom... Ele fala bem... Sim... Não, é muito fora da curva, assim. Eu adoro ele. E ele consegue se posicionar bem nos palcos e consegue se posicionar bem no digital, que é raro. Sim. Né? Muitas pessoas arrebentam nos palcos, mas sofrem no digital. E essa é a ponte que eu busco fazer. Porque assim, eu era muito boa no offline. Era muito boa palestrando nas empresas e tal. Quando eu vim pro digital, eu tive que aprender outro jogo. Tem algumas nuances, algumas mudanças tem ali. gente que manda bem na câmera e sobe no palco e fica tímido. Tem gente que manda bem no palco, mas na câmera trava. Exatamente. Parece que é uma nova habilidade que você tem que aprender. Mas E aí, é mesmo, né? Tem a presença de palco, quando uma pessoa vai pro palco, ela tem que ter uma presença de palco e tem que ter a presença de câmera. E uma das coisas que já muda, no palco, você tem que se movimentar mais. Você não pode ficar muito parado. E também os movimentos têm que ter propósito. Não é movimentar por movimentar, igual aqueles professores nossos de infância que ficavam andando de um lado pro outro. Eu tinha um problema no começo, que eu andava demais. Aí depois eu vi a câmera correndo atrás de mim, assim, ó. Sim. As e pessoas aí, ficam assim, né? Treinadores falam comigo, ó, primeiro... É que é ansiedade, né? Quando a gente entra, tá muito na adrenalina, então calma. Assenta... Mudou de assunto, virou a página, anda. Isso. Usa a seu favor, É um caminhar né? com propósito. Inclusive, você pode potencializar isso de acordo com o que você está falando. Quando, por exemplo, você fala de uma jornada, você pode fazer essa jornada, caminhar. Fala assim, você está contando uma história. E aí eu corri atrás. Aí você corre um pouquinho, dá aquela corridinha lá no palco. Sabe? Então, você pode usar, inclusive, para encenar e potencializar aquilo que está sendo dito. Eu tenho uma história que eu conto. A primeira vez que eu comprei um tênis Louis Vuitton e saí com a caixa andando no shopping, no Dubai Mall, assim, aquela caixa amarela. Que legal. Amarela não, laranja, da Louis Vuitton, escrito azul, né? Sabe? Bem típico, né? E eu saí assim, todo andando com a caixa mim era no marrom, shopping. Mas é um laranja marrom, laranja, né? Caramelo, sei lá. Eu sou um pouquinho... mais laranja, eu acho. Mas aí o que acontece? E aí eu contei essa história em algumas palestras, né? Outro dia eu fui na Porsche Cup e umas 3 pessoas... nossa, e aquela história? E fizeram o mesmo gesto. Eu falei, cara, ficou na cabeça dele porque ele imaginou a cena, né? Sim. Quando eu contei e usei a meu favor, né? Você trabalha os 5 sentidos da pessoa, porque tem o que visual. Tem muitas pessoas que são muito mais visuais do que auditivas. Então, só falar não vai ser o suficiente. Mas quando você encena, aí a pessoa realmente memoriza. E você estava falando, né, a questão, muitas pessoas me perguntam, Tati, devo usar slide ou não na palestra? Né, eu falo assim, primeiro que slide não é uma coisa que você vai ficar lendo o texto para você lembrar a sua palestra. Você tem que treinar e saber falar com ou sem slide. Mas o slide, ele serve para trabalhar os 5 sentidos. Então, por exemplo, eu uso o slide para ter imagens. Às vezes é uma palavra, uma frase que tem lá. Mas eu exploro a imagem, eu exploro vídeos, eu exploro cenas para trabalhar os 5 sentidos. Então, assim, ele é um item a mais para potencializar. Agora, Tati, se eu fizer sem slide, dá para fazer, Mário Sérgio Cortella já fez, já vi alguns palestrantes fazendo, só que aí você tem que intensificar um pouco mais ou nos gestos ou na entonação de voz.
porque você tem um recurso a menos para explorar os 5 sentidos, sabe? Então, sem slide, é legal você encenar melhor, potencializar, ter uma entonação de voz para prender a atenção, porque você não tem aquele recurso ali que vai mudando a cena, que vai trabalhando toda a questão da imagem que a pessoa cria. Por exemplo, você está contando um storytelling seu. É legal você colocar uma imagem ali da sua casa, ou de uma viagem que você fez, ou dos filhos, sabe? Então, a pessoa vai vendo aquela imagem e vai criando todo um contexto na mente dela. Sem aquilo, eu preciso potencializar muito com a minha comunicação. Boa, boa. E eu acho que hoje o que mais me ajuda no palco é estar tranquilo. Sim. Mesmo que eu tenha que dar energia e intensidade. Mas é diferente. Sim. Se você é tá o estado ansioso, de presença. eu achava que eu tinha que estar na pilha. É estado perfeito, estado de presença. Sim. Você está presente. Independente se você vai estar primeiro numa linha mais tranquila, depois subir, mas mesmo subindo, intensidade, acelerando, você está tranquilo. Sim. Isso ajuda pra caramba. Demais. As pessoas Você falam controla, assim, né? É fácil falar, né? Entra em estado de presença, mas a pessoa tá na ansiedade. Uma das Mas coisas é que trajetória, eu trabalho, né? Quilometragem. Isso. Quanto mais você, por exemplo, eu tenho pavor de fazer vídeo. Faça 100 vídeos, mesmo com pavor, e daqui a pouco isso vai ficar natural para você. Na época das lives, eu ficava ansiosa antes de entrar numa live. Você quer dizer pandemia, quarentena. Época das lives. Na época das lives, na época da pandemia. Exatamente. Quarentena. Que era 3 lives por dia, 40 dias de live diretão, sábado, domingo, feriado. Nessa época, no início, eu ficava tensa, porque é ao vivo e tal. De repente, eu só ligava lá e já começava a falar. Às vezes eu tava na rua, fazia live e tal. Aí eu falei, como que muda, né? Porque no início você fica com aquele... vendo um bicho de 7 cabeças. De repente, aquilo fica tão natural, tão automático, que você nem prepara roteiro com antecedência. Você simplesmente liga, vai e sai falando. Então, assim, isso ajuda muito a quilometragem. Agora, uma coisa que eu trabalho mentalmente para ajudar esse estado de presença é entender o seguinte: nunca é sobre mim. Sempre é sobre a transformação que eu vou gerar na vida da outra pessoa. Então, as pessoas ficam tensas porque, nossa, eu tenho que parecer bonito, eu tenho que ter alta performance. Será que eu vou ser aplaudido ou não? Será que a pessoa vai gostar ou não? Então, você está o tempo todo pensando em você. E aí, isso gera uma cobrança muito grande. Agora, quando você pensa assim, olha, eu vou entregar o meu melhor aqui, eu quero ver se uma vida for transformada, já valeu a pena, já valeu a minha entrega. É sobre o outro, é sobre o que eu vou gerar de inspiração, de transformação na vida do outro. E isso me traz um estado de calma, de tranquilidade maior, sabe? Então, às vezes a gente vai num evento e a gente tem muito disso, né? Palestra num evento só com pessoas que você admira. Aí você vê e fala, cara, que cada palestrante melhor do que o outro, olha esse, olha aquele. E aí você começa a se comparar. E começa a se cobrar, eu preciso fazer melhor que ele. Aí é uma bosta. Nossa! Aí aquilo que você sabe fazer super bem já começa a gaguejar, começa a atropelar tudo, esquece um conteúdo relevante. Então, o tempo todo eu falo, não é sobre eu ser melhor ou pior, não é me comparar. É entregar o meu melhor. Eu vou chegar ali e vou plantar a sementinha. Eu gastei tempo produzindo essa palestra, sei do meu conteúdo, sei do meu valor, tenho técnicas, treinei em casa. Então, vou aqui e vou entregar. Esse negócio da galera se comparar e chegar já tímida em algum lugar ou sem jeito, eu acho que assim, a gente tem que admirar as pessoas. Sim. Né? Eu admiro as pessoas que eu tenho network, que eu ando, que eu gosto, que eu vejo no evento, mas a gente tem que se respeitar também. Sim. Não é porque, nossa, ficar endeusando demais, né? É admirar. São pessoas que têm suas dificuldades também, têm seus bastidores também, como todo mundo. E o mais interessante é isso, porque antes eu tinha umas coisas assim, tipo, aqueles caras bilionários, os mais ricos, pareciam ETs, né? Aí quando você começa a conviver e se era amigo dessas pessoas, aí fica e natural. quando tem vários amigos, você fala Sim. assim, cara, tem os mesmos bastidores, tem dificuldade X, já tem estresse também, tem ansiedade, tem isso, tem aquilo, tem fragilidade em outras etapas, os outros fazem muito bem. Então você fala, é gente como a gente, no final das contas, é todo mundo. Aí você começa a ter mais tranquilidade e fala, beleza, porque você vê seus bastidores, né? Mas só que o outro você fica vendo o palco do outro, né? Sim. E uma coisa que eu faço, às vezes, é até uma viagem no tempo, de já me imaginar assim, foi igual você falou, já me imagino na naturalidade, porque o que acontece? Eu lembro a primeira vez que eu fui palestrar num mastermind de um grupo fora da curva, que eram pessoas que eu seguia, e sigo até hoje, né? Mas pessoas, assim, que lá no meu começo do digital,
eram minhas maiores referências. Eu assistia todos os vídeos, todas as lives. E aí, de repente, eu estava lá, na mesma sala, no mesmo ambiente, e palestrando para essas pessoas. Então, eu estava apavorada. A primeira vez que eu palestrei nesse Mastermind, eu fiz um trabalho, porque aí é o do ritual que a gente estava até falando, né? Eu tive que fazer um trabalho de respiração muito forte. Porque eu estava sem ar. Como é? Geralmente, quando a gente fica mais ansiosa, você fica com o ar mais curto e é uma respiração mais aqui. Então, eu ficava assim... É o mais ofegante. E aí, o que é o ato? É tipo uma meditação, mas bem focado na respiração. Você inspira contando até 5, segura o ar contando até 5 e solta devagar contando até 5. Então, você foca só na respiração e na contagem e você meio que obriga... Meditação, isso. É. E só que aí, o que acontece? Você acalma a respiração. Porque até então você estava assim... Estava sem reserva de ar. E aí, na hora que eu vou falar, parece que eu não consigo nem oxigenar o meu cérebro. E é onde as pessoas começam a esquecer do conteúdo. E aí vem o ar residual. Quando você tá falando que é come aquele pedacinho de palavra, porque você emenda e tá ofegante. E aí, uma coisa que eu aprendi, a Gisele Bündchen faz esse tipo de respiração, a gente fala que é a meditação da Gigi, né? Que ela fala o seguinte, é íntimo agora. É o seguinte, você inspira por das narinas aqui, né? Então, você tampa um lado, inspira por um e solta pelo outro, contando até 5. Então, inspirei aqui, aí depois eu seguro e solto devagar. Você descobre qual que tá entupido, né? É aquela hora que quem tem sinusite descobre, fala, essa meditação não tá rolando. Aí vem um estado de ansiedade maior ainda. Não, mas é bom que faz o que a gente falou antes aqui. Exatamente, já libera aí o ar. Mas essa meditação é muito boa, esse estado de respiração. E eu busquei fazer isso para me acalmar e o tempo todo trabalhando na mente também. Se eu vou subir no palco, é porque eu sou a melhor pessoa para estar ali. Eu consegui isso aqui, não é por acaso. Aí eu comecei a fazer viagem no tempo. Que eu peguei e falei assim, nossa, imagina 10 anos que eu já estiver convivendo com essas pessoas aqui. 10 anos convivendo nesse Mastermind. Vai ser a coisa mais natural, eu subir no palco, falar, tal. E eu tava apreensiva, pensa. Eu não fiquei tão apreensiva para palestrar em 2 estádios de futebol. Eu palestrei lá na Arena das Dunas, em Natal, e palestrei aqui no Allianz Parque, em São Paulo. Palestrei em 2 estádios. Eu não fiquei tão desesperada como para palestrar para 100 pessoas no Mastermind. A pressão das pessoas que estavam ali. A pressão das pessoas. Sim. Então, não é nem sobre a quantidade das pessoas, né? É sobre o quanto que você admira, o quanto que você respeita, o quanto que são pessoas que são ícones, assim, sabe? A gente mesmo aqui, né? No Black tem gente jogando um jogo tão alto, né? As pessoas que mais vendem nas plataformas dos Hotmart, empresários que faturam 9 dígitos. Aí até gente grande, quando sobe aqui no pau, aí fica ansioso, né? Engraçado, fala, né? Você é um bilionário e tá aí sem ar também. Faz parte, É a pressão, na verdade, né? Só que aí tem que tornar comum, né? Isso é uma das outras coisas que eu olho. Falo assim, outras pessoas também sentem isso. Outras pessoas também passam por isso, sabe? E às vezes a gente também começa a endeusar a pessoa. Quando eu começo a endeusar alguém, eu imagino a pessoa fazendo cocô no banheiro. Imagina a cena com dor de barriga, sabe? Aí eu falo, é ser humano normal, viu? Tem defeito também. Faz de tudo também. Faz de tudo, passa com dor de barriga, mesma coisa. Caraca. Então, você trazer a pessoa realmente, porque uma das coisas que a gente tem que fazer um exercício intencional é de não ter ninguém melhor ou pior. Né? Somos todos iguais. É verdade. Então, é esse nível de consciência que aí é onde você para de comparar, de fato. É verdade. Perfeito. Ô, Tati, se você pudesse agora olhar para essa câmera e deixar uma mensagem final para quem quer se comunicar melhor, quem quer um dia ser palestrante também, qual que é a mensagem que você deixa? Olha, tem uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte: você nunca vai ser extraordinário em nada antes de ser constante. Então, a repetição, a constância vai te levar a resultados extraordinários na sua vida. Só que tem um detalhe, que é uma frase de Maia, que eu também gosto muito, que define muito o movimento dos memoráveis, que é o seguinte: as pessoas esquecerão o que você disse, elas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Então, todas as vezes que você for se comunicar, pense: como que eu posso tocar a alma? Como que eu posso tocar o coração dessa pessoa? Como que eu posso realmente deixar uma mensagem memorável na vida dela? Porque é só assim que ela não vai te esquecer.
Forte. Uau! Ai. Muito top. Obrigada. Tati, muito obrigado pela sua presença eu que aqui. agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Quem quiser seguir a Tati, primeiro Tati e depois TATHI. Isso, tem um H no T ali, então TATHI, _ o Deangela é DEANDHELA. É isso aí. E aí, gente, o que você gostou desse vídeo? Diga aqui, ó, qual trecho que você gostou? Porque, Tati, até 1 minuto, se você quiser colocar, ajuda a gente a fazer corte. Boa, então, verdade. coloca aqui, deixa seu comentário, interage, diz o que achou. Se você está ouvindo pelo Spotify, se inscreve e assina para acompanhar mais o SDA Cash e conhece também o trabalho da Tati. Obrigado, Tati. Eu que agradeço. Bora. Sucesso.